Tô longe de ser uma filósofa dos parangolés, gente. Quem era um filósofo dos parangolés era o Hélio. Que era uma cabeça incrível. Vou falar um pouquinho dele, então. Eu agradeço o convite. Então, eu queria começar pelo conceito de arte mais impactante que eu já li, que na verdade foi o que desencadeou o meu trabalho com o Hélio de Sica, que é um conceito dele, uma definição dele sobre a arte. Ah, gente, desculpa, eu tô gripada, então eu tô um pouco fanha. Se vocês não entenderem o que eu falo, vocês podem me interromper, não tem problema. E a definição de arte diz o seguinte: a fundação de uma obra não é a produção infinita de objetos, é a formulação de uma possibilidade de vida. Com essa definição, nós podemos ler toda a obra do Hélio, de uma perspectiva diferente da que se habitualmente entende a arte. Então não se trata de um objeto estático, isso ele fala no filme, né? As categorias que se renovam toda vez. Não se trata então de um objeto estático, mas de um objeto vivo e pulsante. Ele mesmo, criador e experimentador, que mantém uma íntima relação com a vida e com o mundo, que os cria incessantemente a cada contato com a obra, e nesse sentido a gente pode ler todos eles, desde os meta-esquemas, que eram as pinturas do Hélio, até quando ele abandona o quadro e começa com os bólides, que são aquelas caixas que apareceram, e quando ele começa aí na instalação com a Tropicália, né, que ele começa em 64, a Tropicália é o que dá o nome, inspira o nome do movimento tropicalismo. Era uma instalação que tinha muito a ver com uma leitura que o Hélio queria fazer do Brasil. Era uma instalação que tinha, você tinha que entrar descalço e tinha, sei lá, areia, pedra, arara, quando podia. Apesar de que a que eu vi recentemente tinha umas araras, ficavam umas araras lá, umas folhas de bananeira, enfim, ele dizia que queria criar uma face Brasil. E a Tropicália, o tropicalismo, enfim, quando escutam Alegria, Alegria do Caetano, agora esqueci o nome do produtor, enfim, que acompanha ele bastante tempo, diz: essa música parece a Tropicália. E de fato, né, as imagens de Alegria, Alegria, e se vocês tiverem a oportunidade de dar uma olhadinha na Tropicália, vocês vão ver que a sugestão foi bem apropriada. Eu queria falar um pouquinho disso que o Hélio chama de desprivilegiação do visual. Uma retirada do visual, que é quando começa, no começo dos anos 60, nos anos 60, na verdade. A arte, o movimento da arte é para o happening e para a performance, né? No final dos anos 50, a arte, a vanguarda dos anos 60 vai caminhar para aí. Então, vai se desmontar o quadro, o cavalete e esse privilégio do olhar, né, para uma arte um pouco mais participativa. Né? E o Hélio, como a Lígia Clark, não sei se vocês conhecem, mas ela aparece ali, ela aparece dançando com o Hélio, estou bonitinha, dando um cigarrinho para ele. Então essa desprivilegiação do visual tem a ver com a entrada do corpo, né? Tem a ver com a entrada do corpo na arte, e que é concomitante com a entrada do outro na arte, né? Com a intervenção do espectador na obra. Para isso, o Hélio criou uma categoria, ele e a Lígia, num diálogo muito intenso na década de 60, criaram uma categoria que se chamava participador. E o Hélio fala um pouquinho, fala numa carta para a Lígia, qual que era a relação que ele mantinha com o participador, né? Porque vinha um pouco com essa coisa alegre, até um momento que começa a incomodar um pouco, né? Porque quando entra um participador na obra e com isso entra, quer dizer, isso diminui a dimensão da autoria da obra, Então, na medida em que você precisa de alguém que participe, que faça a obra,
já não é mais o autor da obra, né? Isso cria uma série de conflitos, com essas intervenções que são choques, na verdade. São os choques dos corpos e os choques dos mundos, né? De quem experimenta. E o Hélio fala isso de uma maneira tão interessante. Eu vou ler para vocês, tá? Começa assim. Esse problema de ser deflorado pelo espectador é o mais dramático. Todos são, aliás, pois além da ação, há a consciência-momento de cada ação. Mesmo que essa consciência se modifique depois ou incorpore novas vivências. Esse negócio de participação realmente é terrível, pois é o próprio imponderável que se revela em cada pessoa, a cada momento, como uma posse. Posse vai ser outra chave de leitura para a obra do Hélio, né? Se a gente pensar, por exemplo, no Oswald de Andrade, que era uma das pessoas que o Hélio lia muito, um dos autores que o Hélio lia muito, a gente pode pensar no que o Oswald dizia da posse contra a propriedade, né? Então, aqui, digamos, a posse contra a propriedade, a posse e a possessão. Aqui no Hélio isso meio que se encontra. E se encontra de um modo muito para além das associações livres, de um modo factual. Esse filme do Hélio, quem faz a fotografia é o Eduardo Viveiro de Castro. Ele foi muito amigo do Hélio. Amigo, assim, né? Tinha uma diferença de idade e tal. O Ivan era mais próximo do Hélio, o Ivan Cardoso. O Eduardo sempre diz, não, eu me interessei pela antropologia e larguei um pouco. O Ivan não, o Ivan continua nessa até hoje. Assim, o Ivan é um tropicalista, né? Convicto até hoje. E o Eduardo Viveiro de Castro é um antropólogo, né, que trabalha com os índios, tem a teoria do perspectivismo, enfim, né, toda a questão da possessão, grosso modo, né, passa por aí, né. Voltando então ao Hélio. Pois é o próprio imponderável que se revela em cada pessoa, a cada momento, como uma posse. Também senti como você várias vezes, ele está falando para Lígia, né? Também senti como você várias vezes essa necessidade de matar o espectador ou o participador. O que é bom, pois dinamiza interiormente a relação, a participação, e mostra que não há, como vem acontecendo muito por aí, uma estetização da participação. A maioria criou um academicismo dessa relação ou a ideia de participação do espectador a ponto de me deixar em dúvida sobre a própria ideia. Aqui o Hélio está se referindo a esse movimento, porque foi como uma onda, né, fazer os happenings e as performances. E muito se dizia sobre isso, né, e o Hélio começou a se incomodar sobre o que se dizia sobre isso. O Hélio, até morrer, fica se diferenciando dos outros artistas e de todos os conceitos que aparecem de uma maneira obsessiva. Assim, é muito bonito acompanhar o movimento dele. São poucas as coisas publicadas do Hélio. Agora saíram os New York Cases pela Zoug, saiu o Museu ao Mundo também pela Zoug, que tem alguns textos do Hélio. Mas esse movimento do Hélio a gente só consegue acompanhar mesmo no arquivo dele, né? Então, por exemplo, para as performances, ele vai trabalhando as performances e passa pela Yoko Ono, passa pelo Vitor Conte, passa por todo mundo que estava fazendo performance, até ele conseguir criar um conceito que era performing viventus. E assim, são 200 páginas escrevendo sobre o que seriam as performing viventus, né? Então, era sempre uma marca do Hélio essa diferenciação constante. Então ele continua. Discuti esse problema muito um dia aqui com o Mário Schoenberg, que era um físico, né, e se interessava muito pela arte dos anos 60. Ele achava, inclusive, que não existe participação no problema, talvez pela exagerada generalização a isso. O que acho é que o lado formal do problema foi superado há muito pelo lado relação nela mesma, dinâmica pela incorporação de todas as vivências do precário, do não formulado, e às vezes o que parece participação é apenas um detalhe dela.
porque na verdade o artista não pode medir essa participação, já que cada pessoa vivencia de um modo. Por isso há a tal evidência insuportável de defloramento, de posse, como se ele, espectador, dissesse: quem é você? Que me importa que você tenha criado isso ou não, pois eu estou aqui para modificar tudo. Esta merda insuportável que me dá vivências chatas ou boas, libidinosas, foda-se. Foda-se você com tudo, pois o devoro e o cago depois. E o que interessa, só eu posso vivenciar e você nunca poderá avaliar o que eu sinto e penso. O tesão me devora. E aí o artista sai estraçalhado da coisa, mas é bom. E aí em 64, né, ele cria os parangolés. Os parangolés nascem do Hélio. Os parangolés são capas que se vestia, né, que se fazia com pedaços de pano, e aquele que ele usa, aquele vestido de plástico ali, o que está escrito teu amor eu guardo aqui, também é um parangolé, que vai mudando até o fim da vida do Hélio também. Mas começa com as capas, com o cara dançando, que estava dançando de sunga ali, então ele é um dos primeiros parangolés. Que era uma capa. Então os parangolés são a obra mais conhecida do Hélio, que trabalha diretamente com o corpo. E que nasce justamente do encontro do Hélio com o Morro da Mangueira. E aqui ele radicaliza um pouco essas preocupações sobre o espectador, a obra, a autoria, o tempo, a participação. O seu vínculo no Morro da Mangueira é um dos fatores determinantes para essa elaboração. São os passistas de samba os primeiros a usá-las e exibi-las. Num texto que se chama Bases Fundamentais para uma Definição do Parangolé, Oiticica dizia que a palavra parangolé assume o mesmo caráter que Mers, que era Merzbau do Kurt Witters, né? Também esse artista do dadaísmo, né? Que fazia a Merzbau. Inclusive a editora da UFSC lançou um livro dele agora, como é Mércio. Acho que o título é Mércio, que tem uns contos dele, bem bacana. Então tá. Aí Hélio dizia: a definição de uma posição experimental específica, fundamental à compreensão teorética e vivencial de toda a sua obra. E o Witters, em 21, dizia mais ou menos isso também, que Mers nascia sem significado e que ia tomando significado na medida em que as pessoas fossem dando significados para ela. Que era o que o Hélio diz um pouco aqui no filme, que a obra não podia ter significado, que a interpretação é uma coisa ultrapassada e tal. Isso desde o começo. O Hélio, com 15 anos, escrevia umas peças de teatro geniais. Assim. Então, desde o começo, isso acompanha o Hélio quase que como um método. Né? As obras não podem ser interpretadas. E são difíceis de ser interpretadas. E talvez ele tenha sido o maior intérprete, porque no arquivo dele, sei lá, são 60 mil documentos, é uma quantidade exorbitante de textos que ele escreveu. Em um determinado ponto que eu vou falar aqui para vocês, o Hélio só escreve, não faz mais nada. Cheira e escreve. Então, eu trouxe algumas coisas do Hélio, enfim, para vocês conhecerem. Eu trouxe mais trechos dele para vocês conhecerem, porque eu falando dele acaba ficando um pouco chato e o Hélio era muito legal. Então, a obra seria um significante que só ganharia significado depois de apropriado e colocado ao lado de outros significados ou significantes, aí pouco importa. As apropriações do Hélio tinham esse princípio. Então ele diz: na minha experiência tenho um programa e já iniciei o que chamo de apropriações. Vejam que a antropofagia toda perpassa a obra dele. Tá? Os parangolés são ele convoca, quando ele faz um manifesto da nova objetividade, que tem uma exposição da nova objetividade, ele diz que os parangolés são a obra mais antropofágica da arte brasileira, convoca uma super antropofagia. Então, né, toda a questão das apropriações, que vem do Dada, né, que a gente pode associar ao dadaísmo, ao surrealismo, mas eu prefiro, eu acho mais interessante aproximar do Oswald, né? Até porque vocês veem que toda herança
antropofágica do Haroldo, por exemplo, está com Hélio, né? Tá com Haroldo falando do Hélio. Então ele diz: na minha experiência tenho um programa e já iniciei o que chamo de apropriações. Acho um objeto ou um conjunto objeto formado de partes ou não e dele tomo posse como algo que possui para mim um significado qualquer. Isto é, transformo-o em obra. Uma lata contendo óleo, ao qual é posto fogo, uma pira rudimentar, se o quisermos. Declaro a obra, dela tomo posse. Para mim, adquiriu o objeto uma estrutura autônoma. Acho nele algo fixo, um significado que quero expor à participação. Essa obra vai adquirir depois N significados que se acrescentam, que se somam pela participação geral. Essa compreensão da maleabilidade significativa de cada obra é que cancela a pretensão de querer dar à mesma premissas de diversas ordens, morais, estéticas, etc. Então, o Hélio sai de uma identificação imediata do objeto e de seu significado, de uma correspondência automática e interpretativa que levaria a uma aplicação de ordem moral ou estética. O objeto é, então, um significante com múltiplos significados. É na relação mantida com ele que se cria o significado, já que é o participador, de acordo com Oiticica, que cria a obra. Então, e outra coisa importantíssima no Hélio é o conceito de relação, né, que depois, no Viveiro de Castro também, enfim, já em todo o estruturalismo, mas na antropologia do Eduardo, mais ainda, né, mais forte. Né. Bem diferentes eram as propostas dos realismos da época. Tinham os artistas realistas que, embora muito interessantes, tinham uma proposta diferente. Eles tentavam entrar em contato direto com o espectador através dos objetos, atribuindo de antemão um significado para expressar da obra. Então eram coisas assim, nos textos dos realistas dos anos 60, nós devemos saber qual é o pensamento ou de onde vem ou dar condições de interpretação de uma obra para o espectador. Então o realismo atuava de uma maneira um pouco mais direta, não é? A relação importava pouco, digamos que era uma coisa quase que acoplada ao objeto que se entenderia automaticamente a partir da perspectiva autoral. Né? E o Hélio se põe totalmente contra isso. E diz que, ao contrário disso, de adivinhar o que o espectador pensa ou o que ele deve pensar, é preciso abrir a arte para o corpo e para o pensamento. Então, para isso, Hélio opta por uma saída definitiva do museu. Então, a primeira aparição dos parangolés foi no MAM, né, no Opinião 65, numa exposição que se chama Opinião 65, na qual Hélio tinha levado os passistas da Mangueira, que eram eles quem usavam os parangolés. Mas ele foi impedido de entrar no museu. Nessa época, no museu, se entrava de terno e gravata, não podia entrar vestido assim, normal, de gente, sabe? Tinha que entrar vestido fantasiado. E o Hélio foi impedido de entrar, porque tinha, além dos passistas, a bateria da Mangueira. E ele permaneceu no jardim. Então essa foi a primeira exposição dos parangolés, que foi uma não exposição, na verdade, né? Foi no foi no jardim do Museu de Arte Moderna. Então, era anti-arte por excelência, que ele chamava. Os parangolés, então, foram a chave para a ideia de Hélio. Vocês já devem ter ouvido, se vocês já ouviram falar do Hélio, que ele dizia: o museu é o mundo, experiência cotidiana. Esse é o conceito de museu do Hélio. Mas os parangolés não tinham como objetivo só expandir o espaço, né, ou se apropriar desses espaços e estar no espaço. Outro fator determinante para usar o parangolé era a dança. E aí, então, o tempo, né? Já não era só mais o espaço, mas a dança também tem uma relação com o tempo.
E o Hélio dizia: os parangolés exigem que o corpo dance. E aqui é um trecho, um dos mais bonitos do Hélio, que ele fala sobre a dança. É de 64, se não me engano. A dança, e eu digo que é de 64 porque recentemente saíram vários textos sobre a dança. O Agamben, George Agamben tem um texto sobre a dança, belíssimo. O Didi Huberman tem um texto sobre a dança, também belíssimo. O Badiou tem um texto sobre a dança, belíssimo. Todos eles, de alguma forma, tão pensados, a ideia deles já eram pensadas pelo Hélio em 64, assim, e em outro lugar, né? No Morro da Mangueira, né? E não, enfim, na dança flamenca, como o Didi Huberman pensa. Eu vou ler para vocês. A dança é, por excelência, a busca do ato expressivo direto, da imanência desse ato. Não a dança de balé, que é excessivamente intelectualizada pela inserção de uma coreografia e que busca a transcendência desse ato, mas a dança dionisíaca, que nasce do ritmo interior do coletivo, que se externa como característica dos grupos populares, nações, etc. A improvisação reina aqui no lugar da coreografia organizada. Em verdade, quanto mais livre a improvisação, melhor. Há como que uma imersão no ritmo, uma identificação vital completa com o gesto, do ato com o ritmo, uma fluência onde o intelecto permanece como que obscurecido por uma força mítica interna, individual e coletiva. Em verdade, não se pode aí estabelecer a separação. As imagens são móveis, rápidas, inapreensíveis. São o oposto do ícone, estático e característico das artes ditas plásticas. Em verdade, a dança, o ritmo, são o próprio ato plástico na sua crudeza essencial. Está aí apontada a direção da descoberta da imanência. Esse ato, a imersão no ritmo, é um puro ato criador, uma arte. É a criação do próprio ato, da continuidade. É também, como são todos os atos da expressão criadora, um criador de imagens. Aliás, para mim, foi como que uma nova descoberta da imagem, uma recriação da imagem, abarcando, como não poderia deixar de ser, a expressão plástica de minha obra. Então, as capas do Hélio teriam um poder mágico, e um poder mágico precisamente de incorporação de uma nova realidade, de frequentar outros mundos, outras naturezas. Essa era também uma definição de Hélio para o suprassensorial, que é quando ele cria o conceito de corpo suprassensorial, que seria uma forma de incorporação sensorial pela intensificação da experiência. Daí a afirmação do Hélio quando se refere ao suprassensorial. Ele diz: vestir uma peruca, mais do que um ato prático, é um ato mágico, é a incorporação de uma nova realidade. Então, tinha, né, se a gente for, enfim, pensar na própria Tropicália, no próprio tropicalismo, né, a questão fortíssima da... Só um pouquinho, gente, que eu preciso procurar um negócio aqui, não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Da roupa. Os tropicalistas vão trabalhar muito com a roupa, né? As roupas que o Caetano vestia, o que incomodava profundamente a censura ou os agentes da censura, né? Ou enfim, o senso moral da população, era justamente a ambiguidade sexual do Caetano, né? Essa coisa de não saber dizer o que era homem, se era mulher, né? E muito disso se dava pela roupa, né? E eles falam disso, ele e o Gil, eles falam bastante disso, né? De como as roupas, né? Como a vestimenta era uma forma de provocar. E o Hélio, né, com os parangolés, está pensando nisso também, né, de uma nova forma de se vestir, de uma incorporação de uma nova realidade. Então, quer dizer que quando se usava o parangolé e dançava, né, nesse momento se abria aí um espaço para que alguma coisa pudesse ser alterada, né, mudada.
E não custa lembrar de novo que a teoria do perspectivismo do Eduardo tem muito a ver com os animais que trocam de roupa, né? A coisa do todo mundo é humano, né? Então a onça é um humano vestido de onça, né? E uma vez conversando com ele, eu perguntei para ele, né, de quanto que o Hélio tinha ajudado, né, queria saber. E no primeiro momento ele disse que não, mas depois ele me mandou um tweet e dizendo que ele tinha pensado e tal, e que de fato estava nos parangolés a ideia da troca de roupa perspectivista. Então, não é um dado menor essa questão da incorporação da nova realidade da roupa, porque os parangolés no Hélio vão passando por uma série de transformações, muito quando ele entra em contato com o Haroldo ali em 71, 73 tem um papel fundamental, né, o Augusto também, né, os concretistas em geral, os três. Mas muito Haroldo na mudança do Hélio, na mudança do parangolé. Então as capas, que eram capas, vão virando capas roupas, vão virando capa fantasia, e uma construção teórica maravilhosa em cima dessas mudanças que o Hélio vai construindo. E eu só queria terminar de falar do parangolé, depois eu vou falar rapidinho das cosmococas, que eu falei da cocaína, né? Que o Hélio cheirava, e eu queria falar um pouquinho das cosmococas. Mas tinha um parangolé que o Hélio dizia que era a capa que melhor expressava o que ele tinha pensado com os parangolés. E o nome da capa, as capas tinham um nome. Então tinha Teu Amor Eu Guardo Aqui, aquela ali, né? Eu Tenho Fome. Tinham várias, e a que melhor expressava a ideia do Hélio era uma que se chamava Estou Possuído. Então ele diz: Estou possuído é a chave do enigma das outras capas. Esta define um estado de espírito característico, como se houvesse eu incorporado com ela a consciência de mim mesmo. Ser que se expressa, ser social, ético, político. Não é consciência do corpo, mas de si mesmo. É estar possuído por si mesmo, pelos pensamentos correntes que fluem de cá para lá, de lá para cá. Que é interessante, né? Estar possuído por si mesmo tem uma duplicidade aí, né? Porque o ser possuído por si mesmo, digamos, tem um segundo ente que entra aí para possuir esse primeiro, né? Então, já tem uma diferença aí, né? Eu acho... daqui dá para desdobrar um monte de coisa, né? Mas... enfim, ele diz: não é a consciência do corpo, mas de si mesmo é estar possuído por si mesmo. Seria a qualidade de ser. Estou aí é ser. A capa seria, então, essa nova descoberta da incorporação, o elemento subjetivo esperado para que seja revelada a condição de ser. É dirigido ao participador mesmo, propondo a ele uma significação para ele mesmo, e não uma transposição para uma representação de algo que está. O que nascerá daí? Sei lá. O importante é ter-se consciência desses aparentemente pequenos conceitos ou paraconceitos. A aventura valerá. Enfim, daqui eu acho que tinha essa coisa da vivência mágica do Hélio, mas tinha a questão da antropofagia, dessa ideia de posse e de possessão, né? Então, só para terminar, eu queria falar um pouquinho das cosmococas e do Mundo Abrigo. Mundo Abrigo é uma instalação... Quando o Hélio vai a Nova York, em 71, em Nova York ele fica de 71 até 79. Ao final de 78 ele volta. Quando ele está lá, ele não faz nenhuma exposição. Ele escreve muito, e escreve muitas obras para as pessoas fazerem. Então ele escreve Cosmococa para Augusto de Campos, leitura de não sei o que, com um ambiente assim, ele construía tudo escrevendo, e para terceiros, assim, né, para amigos e tal.
As cosmococas eram ambientes, em Inhotim tem cosmococa, eram ambientes que eram criados, né, eram pensados pelo Hélio, porque o Hélio não viu nenhuma cosmococa montada, eram 7 ou 9 cosmococas, e ele não viu nenhuma delas montada. Eram ambientes que ele pensava, em que eram slides projetados, tocava uma música, que, sei lá, se estava passando a Merlin e ia tocar uma música, um forró, e a pessoa ficava na rede, tinha umas que ficavam na rede, outras cosmococas na piscina, outras cosmococas no balão, outras lixando a unha, enfim, né? Eram esses ambientes que eram uns ambientes de, enfim, cosmococas, né? Criações de mundo. E esses slides eram com pessoas, eram de rostos ou capas de livro. Enfim, eu vou ler pra vocês pra eu não ser repetitivo. Então, Cosmococa e Mundo Abrigo foram os meios eleitos por Hélio para pensar a arte a partir de 73. Então, se nos parangolés era o corpo e a vida que estavam ali borbulhando, em 73 passa a ser o mundo. O Hélio para pensar a relação da arte com o mundo. Então, são experiências que traduzem, né, e prolongam essas cosmovisões dos parangolés, né, e o Hélio segue nessa ânsia de invenção, né, vocês viram que ele fala ali, né, invenção de mundos, de inventar, descobrir, experimentar, ele dizia, são os 3 eixos das cosmococas, nas quais rostos e imagens ganham superposições de cocaína. Então era assim, o rosto da Merlin ou o rosto do Buñuel. O do Buñuel era a capa do... Era o rosto do Buñuel na capa de uma revista. E os traços de cocaína, tipo no olho do Buñuel, era um traço de cocaína imitando, né, o estilete do Cão à da Luz. No rosto da Merlin era toda o contorno do rosto dela de cocaína. Do Jimi Hendrix, tinha uma capa de um livro do John Cage. Como surgiu, as cosmococas é uma coisa um pouco estranha, como ela surgiu materialmente, os objetos com cocaína. Há quem diga que numa batida da polícia se inventou que a cocaína era para esse uso. Mas essas fontes não são confiáveis. As cosmococas surgem de um projeto do Neville de Almeida, com o Neville de Almeida. Era um cineasta e um grande parceiro do Hélio. E consistia em fazer esse filme só com a projeção de slides. Então eram esses rostos que eram projetados, né? Esses rostos delineados com cocaína que eram projetados. Então, foi um ano, exatamente, entre 13/3/73 e 13/3/74, o Hélio o Hélio elabora essas 9 cosmococas, que eram, entre outros, o seu programa in progress, né, abreviadas como CC, né, Cosmococa, e também chamadas de blocos de experiências. E o Oiticic enfatizava o uso desse programa in progress e dizia que deveria constar todas as vezes que se falasse em cosmococas. Então, tinha que ser cosmococas, programa in progress. Esse adendo, ele dizia, deverá estar com o nome em todas as circunstâncias. Cosmococa, programa in progress, se citado em inglês, program, no lugar respectivo. Olha, vejam o cuidado que ele tinha com as coisas. E ele continua. A insistência em making a point, quanto ao fato de ser programa in progress, programa aberto, vem, como viemos, eu e Neville, concretizar essa primeira série de bloco experiências que tomam a abreviação CC, seguida do número correspondente para identificação, que não se fosse ligar Cosmococa exclusivamente a essas experiências. Então, Hélio não queria que as cosmococas, né, e essa era a insistência do programa in progress, que elas não fossem só ligadas ao que eles estavam pensando, né, a esses slides projetados, etc, etc.
mas ao contrário, né, que não fosse vinculado a isso exclusivamente, mas ele queria dar logo de saída o caráter maior e a explorar o que o nome veio a revelar-se, né? Então, Cosmo Coca, né? Mundo Coca, ou criação de mundo, na verdade, né? Com inventar e experimentar, a gente deduz um pouco essa criação. Então, o programa In Progress tinha um intuito, para além de apontar a continuidade de um projeto sempre aberto e em formação, de expandir os seus procedimentos para outras invenções que o nome revelou, isto é, para a invenção de Cosmos. Ou seja, Cosmococa era uma proposta, como todas as demais, que deveriam ser incorporadas e expandidas pelos participadores. Processo in progress de invenção de mundo. Como programa ambiental, ele insistia muito nisso, que a arte dele era um programa ambiental, ou como um programa in progress, a arte de Hélio é a abordagem constante da relação tensa e sempre viva da arte, da vida, do corpo e do mundo. Bom, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Obrigada. Aproveitar o espaço para 2 a 3 perguntas, fica à vontade, a gente já entra no Tropicália. Oi? Sim? Eu acho primeiro que eu vou fazer mais Só pensar assim, você tá falando da obra do Hélio, Ah, se tem algum aspecto meio suicida dele mesmo ou da obra ser suicida? do Hélio? No sentido de que ela só tá completa